só, nesse treinamento nós vamos falar um pouco do módulo de pontos de fidelidade avançado. Esse módulo ele permite determinar algumas regras um pouco mais elaboradas para definir como o seu cliente vai ganhar pontos e como que ele vai usar pontos na loja, ok? Esse módulo ele fica disponível aqui em vendas, pontos de recompensa, e ele tem aqui 4 submenus. Nós vamos falar de cada um. O primeiro deles é o configuração, que é essa tela aqui onde a gente está. Aqui a primeira coisa que você tem é a possibilidade de habilitar ou desabilitar esse módulo na loja. Então eu tenho aqui a opção, vou já habilitar o módulo, tá? A segunda opção é eu defino qual que é a taxa em que o cliente vai trocar os pontos que ele acumulou, né, ao longo do histórico dele de compras. Então aqui está uma taxa de 1 para 1, pode ser o caso se você quiser usar, mas a gente pode definir, por exemplo, que cada 10 pontos que o cliente acumulou vale R$1. Ou eu posso definir que cada 100 pontos vale R$1. Certo? Então aqui eu defino qual que é a taxa de troca quando ele for utilizar os pontos que ele acumulou. Nesse outro campo eu defino em que momento que o cliente ganha os pontos quando ele faz a compra, né? Então eu posso definir que somente quando o pedido estiver entregue. Ou eu posso definir que a partir do momento que tiver com pagamento confirmado. Na dúvida, se você quiser configurar vários status, os pontos só serão atribuídos uma única vez. Então, dependendo do seu fluxo de pedido, você pode ter, às vezes, mais de um status que você queira deixar marcado, é só escolher eles aqui. Você pode, se tiver criatividade, definir um nome de pontos de recompensa diferentes, né? Por padrão, o nome é pontos mesmo, tá? Mas que aí, se você quiser, por exemplo, né? Nós temos a moeda DOTS, né? Que é famosa. Você poderia chamar seus pontos de DOTS ou ter o nome da sua loja. Você pode usar a criatividade ou pode deixar o padrão. E a última configuração aqui é sobre se você exibe ou não os detalhes de pontos na página do produto. Então, assim que o cliente estiver lá na página do produto, vendo, né, o preço, o modelo, a descrição, ele já pode ter uma informação, né, se você configurar aqui, sobre quantos pontos ele vai adquirir ao comprar aquele produto. Eu vou deixar aqui habilitado também e vou salvar. Veja que aqui tem essa informação de que, para usar o módulo, além de habilitar essa configuração, você precisa habilitar o pontos de fidelidade avançado. Aí é só você clicar aqui, ele vai abrir para você, está desabilitado, tá vendo? Eu vou então habilitar essa opção também e salvar. Ok? Então está salvo o módulo, agora nesse momento está totalmente habilitado. Agora eu preciso definir como que o cliente vai ganhar os pontos na minha loja. Então eu vou vir aqui, ó, pontos de recompensa, regras de ganho, ou seja, como que ele ganha pontos na minha loja. Aí ele pode ganhar pontos de duas formas, ou tendo a regra por produto, ou uma regra geral do carrinho de compras. Então eu posso definir aqui, ó, uma regra por produto. A gente já tem uma cadastrada aqui, regra geral. Se não tiver, é só você clicar aqui em adicionar regra. A tela que vai abrir é exatamente essa aqui. Você vai definir então o nome da sua regra, uma breve descrição, isso aqui é mais interno, tá? Para você saber o que exatamente essa regra está fazendo. Você pode habilitar ou desabilitar, definir para quais grupos de cliente essa regra é válida. Então eu posso definir regras diferentes para grupos de clientes diferentes, ok? É importante sempre marcar a opção não cadastrado se você for usar o consumidor, que é o padrão da nossa loja, porque se o cliente ainda não tiver feito o login, ainda assim ele vai ver as regras, né, as regras básicas que são válidas para o grupo de consumidor. Se você não marcar aqui o não cadastrado, ele só vai ver isso depois que tiver feito o login na loja, ok? Eu posso definir uma data de início e término de validade dessa regra, tá? E essas são as configurações básicas. Em seguida, eu defino as condições, ou seja, o que o produto precisa atender para que essa regra seja aplicada. Então aqui eu posso definir, por exemplo, nesse caso já está definido, que a categoria precisa ser livros ou quadrinhos, né? Ou eu posso vir aqui, ó, e definir por fabricante.
Então eu posso definir que o fabricante seja especificamente algum. Eu não tenho fabricante cadastrado, por isso que está vazio aqui. Eu posso definir por preço. Então, por exemplo, que o preço mínimo do produto, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, tem ou não é um preço específico, maior, menor ou igual a. Então eu posso definir que um produto que custe mais de R$ 1.000, por exemplo, ele vai se adequar a essa regra. Claro, eu posso não definir, né, preço nenhum e deixar isso mais flexível para mais produtos na loja. Eu vou remover essa regra também, tá? Para deixar continuar com os testes aqui. Mas você tem aqui uma infinidade de combinações que você pode fazer, ok? Definido então as condições, eu posso também não definir condição nenhuma, tá? E aí isso vai valer para todos os produtos. Então, definir a condição, nesse caso, esta categoria, e aí eu defino, então, quando for um produto desta categoria livro-quadrinhos, como que o cliente vai ganhar os pontos. Aí eu defino isso aqui, ó. Ou ele vai ter ponto de recompensa fixo, então, tipo, na categoria livros e quadrinhos, eu quero definir que vai ser 100 pontos fixos, tá? Então, independente do preço, independente de qualquer coisa, é sempre 100 pontos. Ou, o que pode, às vezes, é mais interessante, que é você dar os pontos de acordo com o que o cliente está gastando. Seria essa segunda opção. Nesse caso, então, eu posso dizer que ele vai ganhar 1 ponto de recompensa a cada R$ 10 gastos, ok? Ou eu posso definir 5 pontos a cada R$ 10. Aí isso aqui vai de acordo com o que você achar mais interessante, né? Baseado na sua lucratividade, etc. Né? Aí você precisa analisar, isso vai variar de loja para loja, de produto para produto. Eu vou deixar aqui então configurada essa regra, com pontos de recompensa, então ele vai ganhar 1 ponto a cada R$ 10 gastos, ok? É importante, assim que você criar ou alterar a regra, né, em um determinado momento, você precisa clicar aqui, ó, em salvar e aplicar, porque é nesse momento que o módulo vai identificar quais são os produtos que estão aqui e vai gerar uma regra específica para cada um deles. Então, se no futuro você criar novos produtos para essa categoria, é importante você voltar na regra e clicar em salvar e aplicar. Se você só salvar, a lista de produtos que fazem parte dessa regra não vai ser atualizada, tá? Então é muito importante, quando você criar uma regra ou quando você atualizar a sua base de produtos, se você tiver uma regra como essa aqui, que é uma regra por produto, você precisa vir aqui nas regras e clicar em salvar e aplicar, tá? Muito importante isso. Então, se eu quiser, eu posso criar quantas regras eu achar interessante. Eu posso, inclusive, né, como vocês viram aqui na restrição de grupo de cliente, que é essa aqui, eu posso então cadastrar uma regra para o grupo de consumidor e os clientes não logados, e eu posso cadastrar outra regra para o grupo de cliente VIP, e aí eu vou definir taxas de pontos diferentes para cada um, ok? Então eu vou deixar salvo aqui. Então essa é uma das formas de você determinar como que o cliente vai ganhar os pontos. A outra forma é aqui, ó, regras de ganho do carrinho de compras. Então eu posso ter uma regra que varia de acordo com o pedido de modo geral, independente dos produtos que estejam lá. Então eu tenho aqui uma regra cadastrada, que é a regra por pedido, e nesse caso está dizendo que o cliente vai receber 5% do valor como pontos de fidelidade. Ou seja, se ele gastar R$ 100, ele vai ganhar 5 pontos, tá? Então aqui valem as mesmas regras gerais que a gente viu para as regras de produto. As condições aí variam um pouco, porque já que é o pedido, então eu tenho aqui algumas opções de acordo com o carrinho. Então com o subtotal, ou seja, qual que é o valor do pedido, pela quantidade de produtos, então eu posso definir para cada de 10 a 20 produtos é uma determinada quantidade de pontos. De 20 a 30 produtos, uma outra quantidade de pontos. E assim, sucessivamente, de acordo com as opções que eu tenho aqui, tá? Aí eu tenho aqui CEP, forma de envio, forma de pagamento, entre outras opções. Então eu posso escolher alguma condição, né, fazer algumas regras diferentes, se for interessante para você. Ou você pode, né, não deixar regra nenhuma, vai valer para o carrinho de modo geral.
E aí você vai definir também, né, como que o cliente vai ganhar os pontos. Então eu tenho aqui de novo pontos fixos, ou seja, aí eu posso determinar, de clientes que compram de 500 a R$ 1.000 vão ganhar X pontos de recompensa fixos, né? Ou de acordo com a quantidade de produtos, como a gente viu que dá para fazer aqui nas condições. Ou eu posso fazer de acordo com o que ele gastar, né? Então, nesse caso, estou dizendo aqui que ele vai ganhar 5 pontos a cada R$ 100 gastos, ou seja, 5% do valor do pedido será convertido em pontos. Aqui vem um ponto importante com relação a essa regra do carrinho de compras, que é a opção de ignorar outras regras. Ou seja, se essa regra aqui ela for validada, então eu quero que outras regras que existam elas sejam ignoradas. Então eu posso marcar isso aqui, dizer que sim, e eu vou definir uma prioridade para a minha regra. Quanto menor a prioridade, maior a preferência que essa regra vai ter, tá? Isso é importante, por exemplo, se você definir uma regra por quantidade e uma regra por valor, e as duas regras forem válidas, qual que você quer usar, né? Então você pode usar as duas, ou você pode marcar aqui a opção de ignorar as outras regras, e dessa forma só essa regra aqui será validada, tá ok? Então eu vou deixar aqui a configuração original, vou clicar em salvar. Então agora eu já defini as regras de ganho, tá? Por produto e por carrinho de compra. Eu posso definir aqui agora as regras de uso. Então eu posso, nesse ponto, apesar de eu já ter definido a taxa de troca, que foi definida aqui na configuração geral do módulo, eu posso definir quantos pontos o cliente pode utilizar. Aqui de novo eu tenho as configurações básicas, tá? Da regra, igual a das outras opções que a gente já fez. Eu tenho de novo algumas condições, né, de acordo com os produtos do carrinho ou com os dados do pedido, né, os produtos que fazem parte do carrinho. E aqui eu tenho de novo, né, na verdade uma opção nova, que é como que esse cliente vai usar. Então eu posso deixar ele usar quantos pontos ele tiver, que é essa primeira opção que está aqui. Eu posso desabilitar para ele não usar pontos de recompensa em alguma situação específica, por exemplo, para compras abaixo de R$ 100 eu não quero que ele possa usar pontos de recompensa. Então eu posso vir e marcar essa configuração, definindo, claro, a condição, por exemplo, de subtotal for menor ou igual a 100, então aí eu vou querer deixar que ele não use pontos de recompensa. Seria uma opção, ok? A outra é usar ilimitado, de acordo com o que ele tiver, é o mais comum. Eu posso limitar um número fixo, então, por exemplo, no máximo 50 pontos por pedido, ok? Você pode restringir isso aqui. Ou você pode exigir que ele gaste uma determinada quantidade de reais para poder usar uma determinada quantidade de pontos. Então, por exemplo, ele precisa comprar R$ 200 para poder usar 50 pontos, certo? Então, se ele não comprar R$ 200, ele não vai conseguir usar esses 50 pontos, ele vai ter um limite menor, ok? Então, você pode variar isso aqui, se você achar que for necessário, ou pode deixar tudo zerado e deixar aqui para usar um número ilimitado de pontos. E assim como a regra de ganho, né, de ganho pelo pedido, você pode também fazer com que outras regras sejam ignoradas caso tenha mais de uma que seja validada, né, de acordo com as condições. Então eu posso marcar aqui de ignorar outras regras e definir também a prioridade. Então a gente vai salvar aqui. Ok. Então pronto, agora eu já na configuração habilitei o módulo, defini as regras de ganho e defini as regras de uso, certo? Então agora, ao acessar um produto aqui na loja, vou atualizar aqui a tela, o módulo está habilitado, certo? E aí já tem a informação, ó. Você receberá 7 pontos ao comprar esse produto, ok? Bom, então aqui já apareceu a informação de que eu vou receber 7 pontos ao comprar esse produto. De onde que veio esses 7 pontos? Aí a gente vem aqui, ó, definir as regras de ganho por produto.
esse produto está cadastrado, está na categoria, está definida aqui, que é livro quadrinhos. Então, nesse caso, eu ganharia 1 ponto a cada R$10 gastos. Como esse produto custa R$50, seriam 5 pontos, certo? Então, por que tem 7 aqui? Aí vem um outro detalhe que é importante dizer, que é o seguinte. O OpenCart, né, a nossa plataforma, que é baseada em OpenCart, ele já tem uma opção básica de definição de pontos, que fica definido aqui. Então, se eu tiver essa configuração, que não é a desse módulo que a gente está mexendo, é uma configuração padrão da plataforma. Se eu tiver essa configuração já feita, ele vai juntar as duas coisas. Então, eu estou recebendo 5 pontos da regra de ganhar 1 a cada 10, então isso me dá 5 pontos, e eu estou ganhando mais 2 pontos que estava configurado aqui. Então, se você quiser utilizar só as regras que você definiu no módulo, você precisa zerar todas essas configurações, tanto aqui quanto aqui, tá? Aí, dessa forma, as regras de uso e de ganho vão prevalecer as que estiverem no módulo, senão ele vai juntar as duas coisas. Então, se eu voltar aqui agora e atualizar, já que eu zerei tudo, vai aparecer a informação de que eu estou recebendo só os 5 pontos, né, para esse produto. Se eu for seguindo na compra aqui, eu vou ter a informação de pontos de fidelidade da compra. Aí aqui de novo, estou recebendo 8 pontos. Por quê? São 5 desse produto e mais aquela regra que a gente definiu do pedido. Então, juntando as duas coisas, está dando um total de 8 pontos. Se eu já tiver pontos acumulados, então está informando aqui, para comprar usando pontos de fidelidade, você precisa estar logado. Então, se eu fizer login, vamos tentar fazer o login aqui. Acessar sua conta. Fazer o login. E agora, se eu voltar no carrinho, pode ser que, se eu tiver pontos acumulados, aqui, informe o número de pontos que deseja utilizar. Seu saldo atual, 50 pontos, então eu posso usar no máximo 50 pontos. E já informa aqui para o cliente, 100 pontos valem R$1. Então, no caso, se eu aplicar aqui 50 pontos, já aplicou, tá vendo? Resgate de 50 pontos e, nesse caso, um desconto de 50 centavos. Se eu modificar a minha taxa de troca, que eu vier aqui na configuração e definir que agora cada 10 pontos valem R$1, eu vou salvar isso aqui, vou atualizar o nosso carrinho e agora já atualizou, tá vendo? 50 pontos nesse caso agora valem R$5, já vai dar o desconto aqui. E aí o cliente pode finalizar a compra e, de acordo com a regra de status, né, do pedido, quando o pedido dele chegar no status, ele já vai ganhar esses pontos que foram informados aqui, ok?